Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no nosso canal. E a gente já está entrando, né? Sempre tem um delayzinho aí na hora de entrar, então aguarda só um pouquinho, a gente já começa. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Mais uma aula especialíssima para você não ser enrolado pelo frisson do momento, né? Momentos assim de grandes comoções nacionais geralmente envolve ali algum tipo de estratégia de controle e manipulação. Então, vamos ficar atentos a todas essas doideiras que estão acontecendo. Beleza? Acho que deu uma travadinha, mas voltou. Como vocês estão vendo, não estou no meu habitat natural. Então sempre, né, acontecem aí, ó, às vezes algumas interferênciazinhas de sinal. Mas a gente vai aqui orando e pedindo a Deus para garantir que corra tudo bem em nome de Jesus. Beleza? Então, amigos, vamos ao nosso tema da aula de hoje. Lembrando a você, antes da gente entrar no tema, a urgência e a importância de você dar o like e se inscrever no canal. Lembrando que quando você quer comentar, você tem que se inscrever no canal, beleza? Tem uma regrinha. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Então já acelera no like aí. Hoje a gente vai ter uma live que não vai ser muito longa, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Então, você que quer dar o like, se inscrever, já faça isso rápido, pra gente garantir a boa performance. Vamos então ao nosso tema da aula de hoje, que é revelado, ele trabalha secretamente para os caras. Ele quem? Presidente Donald. O presidente Donald trabalha secretamente para os caras. Quem disse, Daniel, que ele trabalha secretamente para os caras? A primeira pessoa que falou isso agora, nesse final de semana, e eu já vou te explicar quem são os caras. Quem falou foi o Mike Johnson. Mike Johnson é quem? Ninguém menos do que o Speaker of the House, o orador da casa. O que é o orador da casa? É o presidente da Câmara. Nos Estados Unidos, em vez deles chamarem o presidente da Câmara de presidente da Câmara, eles chamam o presidente da Câmara de Speaker, né? O orador, Speaker of the House, né? Então, o presidente da Câmara norte-americana, ninguém mais, ninguém menos do que Mike Johnson, ele falou: presidente Donald trabalha para os caras, numa entrevista muito estranha que ele deu aí nesse final de semana. Deixa eu colocar o link para vocês. Consegui uma matéria em português, tá? Num site de Portugal. No Brasil é difícil você achar coisa sobre esse assunto, né? Repito para vocês, infelizmente aqui no Brasil a gente continua muito limitado com acesso à informação. Eu tento pegar tudo que está rolando no mundo inteiro, digerir, separar as coisas mais importantes, fazer uma grande curadoria de informação aqui para você. Então, aproveita, meus amigos, porque eu acho que vai ser difícil você ver esse nível de detalhe em outro lugar. Então, se liga aí, porque eu estou trazendo filé para você. Nessa matéria que eu coloquei aí no chat, tá? A primeira matéria que a gente está colocando, eu lembro sempre a vocês o seguinte: sempre que a gente abrir uma aula aqui, você abre um arquivo no seu celular ou no computador e coloca assim: aula Daniel Lopes, segunda-feira, 8/9/2025, e coloca todos os links ali. Tem dois benefícios. Primeiro, você poder revisitar esses links para estudar melhor depois, e também você comentar com as pessoas na hora que alguém falar: aí, meu irmão, isso aí é teoria mirabolante, isso aí é chapéu de alumínio, isso aí é gente que sem noção. Aí você fala: tá em matérias de grande circulação, sem noção é você que não estuda. Então vamos lá, meus amigos. O que vai dizer essa matéria para vocês? Essa matéria vai mostrar que o Mike Johnson está dizendo: o presidente Donald é um informante do FBI. Relacionado ao caso, sabe de quem? Do Jefinho Frankenstein. O cara estava chegando, nessa entrevista, né? O jornalista pergunta para o presidente da Câmara, Mike Johnson, e fala: Mike Johnson, você não acha estranho o presidente Donald ficar mandando a gente parar de falar do caso Jefinho Frankenstein? Você não acha que isso pega um pouco mal? Ele falou: não, muito pelo contrário. Ele disse o seguinte: olha, o presidente Donald não é contra revelar o que aconteceu com o Jefinho. O que aconteceu com o Jefinho é real, o presidente Donald sabe que é real, é um mal indescritível, e ele explica: quando o presidente Donald estava lá no seu clube em Mar-a-Lago, clube de golfe, milhares de pessoas eram sócias desse clube, inclusive o Jefinho Frankenstein, e quando ele descobriu que o Jefinho Frankenstein estava se engraçando com uma menina menor de idade, filha de um funcionário do clube de golfe do presidente Donald, o presidente Donald na mesma hora expulsou o Jefinho Frankenstein do clube. E não apenas isso, o Mike Johnson disse que o presidente Donald denunciou
o Jeffim Frankenstein para o FBI. E as pessoas vão começar a dizer que foi o presidente Donald que fez a primeira denúncia contra o Jeffim Frankenstein, que colocou o Jeffim Frankenstein numa situação complicada. E o presidente da Câmara dos Estados Unidos, com todas as letras, ele falou: o presidente Donald era um informante, era e é um informante do FBI, que estava ali tentando derrubar o esquema do Jeffim Frankenstein, tá? Então, meus amigos, quem fala isso é o próprio presidente da Câmara. Eu vou colocar para vocês um link aqui com o vídeo desse trecho da conversa com o presidente da Câmara, Mike Johnson. Tá aí o link para vocês no YouTube, tá? No Instagram eu não consigo colocar esses links, tá? Então, meus amigos, quando você entende que o presidente Donald, ele tem conexões fortes, não só com o FBI, com a CIA, com o Serviço de Inteligência Americano, com o poder mais discreto dos Estados Unidos e do mundo, e não apenas isso, tá? O presidente Donald, você não pode esquecer, o presidente Donald, ele é radicado em Nova York. É um cara que dominava o mercado imobiliário de Nova York. E você sabe que em Nova York tem uma galera também que manda, e uma galera que é de um grupo que se ramifica em vários outros subgrupos. Um grupo italiano, um grupo russo, um grupo de Tel Aviv. Qual que é o nome desse grupo? Coloca aí para mim aí coloca aí para mim no chat aí qual é o nome desse grupo aí que manda em Nova York, é dividido em um grupo italiano, um grupo russo, um grupo lá da Terra Prometida. Qual que é o nome? Coloca para vocês aí que eu quero ver se vocês estão atentos na aula. A Ariane já acertou, Raquel também já acertou, muito obrigado. Tem gente colocando CFR também, Bilderberg também, mas aqui eu tô falando do grupo lá que atua forte em Nova York. Daniel Oliveira acertou, deixa eu ver aqui, Jabson também acertou, ok? Então preste muita atenção, meus amigos. O que eu tô mostrando para vocês hoje aqui é muito sério e eu vou ter que ter muita sabedoria para falar nisso. Existe uma direta conexão entre os serviços de inteligência, a máfia e o comércio de substâncias ilícitas, entre outras coisas. E é nesse momento que a gente chega numa outra entrevista que é muito interessante, que vai te mostrar o poder e a influência do presidente Donald e o conhecimento que ele tem profundo dos bastidores do poder. Por que a gente está falando sobre isso, Daniel? Porque o presidente Donald, ele está focado no Brasil agora, você sabe muito bem disso. Tarifas, sanções, investigação da seção 301 e por aí vai. Para a gente entender o que o presidente Donald quer com a América do Sul e o Brasil, o que ele quer realmente ao derrubar o governo de Nicolau e Maduro lá na Venezuela, por que ele realmente está querendo participar do jogo do poder aqui no Brasil, utilizando a máquina estatal norte-americana, para a gente entender para onde que está indo o Brasil, dentro dessa briga com os Estados Unidos, briga inédita, que nunca aconteceu e pegou todo mundo de surpresa. Até hoje, os caras do mercado financeiro parece que não entenderam o que está acontecendo com o Brasil nessa disputa. Para a gente entender melhor para onde está indo essa disputa entre Brasil e Estados Unidos, a gente tem que entender quem é o presidente Donald de verdade. O presidente Donald não nasceu em 2017, quando ele chegou ao poder. Lá no dia 20 de janeiro de 2017. O presidente Donald tem uma história anterior. E a história dele anterior é uma história de um cara que, para progredir e prosperar em Nova York, ele teve que aprender a contornar vários desses jogos de poder ali perigosíssimos na ilha de Manhattan, que é um lugar, meus amigos, que tem gente muito poderosa. E eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Só gostaria, antes de continuar essa reflexão, essa aula aqui, lembrando que você está tendo uma aula com um cara que foi instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, um cara que é jornalista na área de geopolítica, mestrado, doutorado em linguística, uma pessoa que conhece um pouquinho desse mundo aqui que está contando para vocês, né? Especializado na análise dos jogos do poder, né? A partir da linha de análise de discurso francesa de base enunciativa, que é a minha linha de pesquisa dentro da linguística, que é analisar os jogos do poder através da linguagem.
Fiz um trajeto muito semelhante do Noam Chomsky, né, que começa na linguística, criando a gramática gerativa e tal, e parte para as análises geopolíticas, né? Fiz um percurso parecido desse grande linguista que tem uma postura mais progressista, né, apesar de se apresentar como libertário. Então, meus amigos, antes de eu continuar essa aula e mostrar para você quem realmente é o presidente Donald e a profundidade do conhecimento que ele tem do mundo da inteligência, da espionagem, do poder, do FBI, da CIA, desse núcleo do poder e da máfia também, eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Eu gostaria apenas de lembrá-los a urgência de você dar o like. A gente já está aqui com 10 minutos de live com 4.758 pessoas assistindo ao vivo, quase 5.000 pessoas, mas apenas 2.000 likes, menos da metade. Isso é inaceitável. Todo mundo que está chegando aqui, meu amigo, tem que dar o like. Então, enquanto você dá o like, é o joinha que está aí embaixo do vídeo, não é o coraçãozinho, é o joinha. E você, às vezes, se você está assistindo no celular, você tem que fechar o bate-papo e clicar no joinha. Então, acelera no joinha, que a gente tem que ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Enquanto eu vou tomar um golinho de água aqui, tá? Deixa eu pegar um copinho para ficar uma coisa mais bonita, para não ficar a garrafa aqui na cara de vocês. Vou pegar um copinho aqui para ficar mais legal. Para preservar a qualidade estética aqui do visual, né? Tem gente falando que a minha chapinha ficou boa hoje, tá? Pessoal, não uso chapinha não, tá? Isso aqui tem a ver com a água, tem a ver com a umidade do ar, né? Então ficou um tupete maneiro, né? Vocês gostaram? Vamos lá então, meus amigos. Mike Johnson, presidente da Câmara dos Estados Unidos, falou que o presidente Donald é informante do FBI. Mas isso foi corroborado por outro cara. E o nome desse cara, sabe qual é? Salvatore Gravano. Você já ouviu falar num cara Salvatore Gravano? Se você gosta de saber da história do presidente Donald e dos jogos de poder, você deveria conhecer essa história, tá? Salvatore Gravano, ele tem um apelido que é Sammy the Bull. E eu vou te explicar, antes de mostrar para você o que esse cara falou sobre o presidente Donald recentemente, e eu vou te mostrar o vídeo dele falando, esse mafioso, eu quero te explicar quem é Salvatore Sammy the Bull Gravano. Ele é um ex-membro da máfia americana, conhecido como sendo um subchefe da família Gambino de Nova York. Ele nasceu no dia 12 de março de 1945, lá no Brooklyn, e ele começou a sua carreira lá no delito organizado ainda na sua adolescência, começando na família Colombo, poderosa lá da máfia de Nova York, antes de se juntar em outro ramo da máfia italiana, os Gambinos. Ele cresceu muito rápido na hierarquia, se tornando um dos principais associados do famoso John Gotti. John Gotti é o infame chefe da família Gambino. E o Gravano, ele ganhou muita notoriedade pela sua participação em diversos atos ilícitos, incluindo a eliminação de 19 pessoas, extorsão e comércio de substâncias ilícitas, tá? Pelo fato dele ter uma grande força física e ser um impiedoso eliminador de indivíduos, ele ganhou esse apelido The Bull, o touro, devido à sua força física e determinação. Ou seja, o cara é bravo. Em 1991, pegaram ele de jeito. Ele foi enquadrado, foi para trás das grades. Só que ele fez, sabe o quê? Preste muita atenção. Um acordo com as autoridades americanas e se tornou, sabe o quê? Um informante do FBI. Isso aqui nos dá um insight. Por quê? Muitas vezes o cara se torna um informante do FBI porque o FBI enquadra ele. Fala, ó, meu irmão, te peguei. Tu tá na minha mão agora. Você tem duas opções. Ou você vai pro Chilindró, vai para trás das grades, ou você vira um informante nosso e passa informação pra gente. Sabe o que aconteceu? Ele foi detido em 91, fez um acordo com as autoridades, se tornou informante e, meus amigos, ele forneceu para o FBI informações cruciais que acabaram levando à prisão do seu chefe, John Gotti, e de outros membros da máfia. Ou seja, o cara delatou geral, meu irmão.
O testemunho dele foi um dos golpes mais significativos contra a máfia nos Estados Unidos, tá? E é claro que depois dele ter feito uma covardia dessa, covardia no sentido de ter traído os seus chefes da máfia, ele teve que entrar no programa de proteção de testemunhas nos Estados Unidos. O programa de proteção de testemunhas dos Estados Unidos deu a ele uma nova identidade, um novo nome, um novo RG, um novo CPF, um novo documento, e deslocou esse cara radicado no Brooklyn para o Arizona, tá? Só que aí, meus amigos, quem foi rei nunca perde a majestade, né? O que aconteceu? Ele acabou voltando para fazer coisa errada e foi detido novamente no ano 2000 por comércio de substância ilícita. Ele cumpriu pena e desde então ele tem um perfil mais assim discreto e ocasionalmente ele aparece ali em entrevistas, em documentários e tal, sobre a máfia. Ele inclusive escreveu um livro muito interessante chamado Underboss, detalhando ali a sua vida nesse mundo misterioso da máfia nova-iorquina, italiana. Agora, esse cara, recentemente, ele deu um relato, uma entrevista, que eu vou colocar o link aqui para você agora, para você ver in natura o vídeo onde ele conta essa história. Tá aí o link do vídeo. Lembrando, para quem tá no Instagram, meus amigos, eu só consigo colocar os links no YouTube, beleza? Tá aí o link para vocês. Nesse link, esse cara que a gente acabou de contar a história, que manja muito e também era informante da FBI, olha o que ele diz, meus amigos. O entrevistador pergunta para ele, olha, você tentou pressionar o presidente Donald, né? Mas você nunca conseguiu chegar até ele, não foi? Porque ele tinha ali um monte de agente do FBI aposentado ao redor dele o tempo todo, né? E aí o cara fala, exatamente, eu tentei algumas vezes pressionar o Donald para fazer ali arranjos com ele, parceria com ele. Por quê? O pessoal da máfia de Nova York, eles gostam de ter controle sobre tudo que acontece ali dentro. Eles gostam de ter o quê? Uma comissão de tudo que acontece ali dentro. Eles querem ter uma comissão no comércio ali, nos restaurantes, uma comissão no turismo e uma comissão também do mercado imobiliário, poderosíssimo de Manhattan. Área em que o presidente Donald sempre atuou. E ele disse, eu sempre tentei pressionar o presidente Donald a ter que pagar um cascalho pra gente, a ter que trabalhar junto, a ter que passar pra gente ali uma mesada. Só que aí ele falou, eu fiz isso com vários outros empreiteiros, vários outros magnatas do setor imobiliário, porque eu tinha ao meu lado o poder dos sindicatos. Ou seja, a máfia controlava os sindicatos dos trabalhadores. E os dos trabalhadores no setor imobiliário também. Então eles conseguiam chantagear os grandes empreiteiros ali de Nova York usando o sindicato contra eles. Fora as ameaças que ele costuma fazer, né? E ele falou, olha, eu poderia ter feito várias coisas contra o presidente Donald, mas eu não consegui fazer nenhuma delas. Porque ele não queria e eu não conseguia chegar até ele, porque havia várias camadas de pessoas entre nós e ele. Um dos caras que trabalhavam com ele na máfia, com Sam DeBow, falaram, olha, se nós formos lá, entrarmos no prédio do presidente Donald e formos até o escritório dele para falar com ele e tentar trazer ele para esse nosso jogo, vai ser um grande problema. Porque todo mundo ao redor dele é ex-agente do FBI. Sabe o que vai acontecer se a gente for até lá? Nós vamos subir até o escritório e seremos presos pelos ex-agentes do FBI e vamos direto para a cadeia. Ou seja, ele conclui isso dizendo, a gente esqueceu o Donald. Ele é um cara legítimo e muito bem protegido. Ou seja, meus amigos, tanto o presidente da Câmara dos Estados Unidos quanto esse poderoso mafioso aí, o Sam DeBow, eles falaram, o presidente Donald era assim, ó, com o FBI. O presidente Donald é informante do FBI. E isso nos traz aí todo um outro mundo de análise para a gente interpretar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e no Brasil hoje, meus amigos. Por isso, nesse momento, eu quero subir o nível da nossa aula de hoje e trazer para vocês as conexões do presidente Donald com a inteligência e com o poder secreto. Só que para isso, para chegar a essa próxima parte da aula, mais uma vez eu preciso te lembrar de dar o like.
Sabe por quê, meus amigos? A gente está com praticamente 7.000 pessoas assistindo ao vivo e só 3.500 likes. Metade não deu like ainda. Isso é, repito, inaceitável. Você precisa dar o like. Dá o like rapidão aí, lembrando que é o joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo pelo celular, fecha o bate-papo, dá o like de novo, dá o like e depois você abre o bate-papo de novo, beleza? Para que daqui a pouco a gente consiga fazer a nossa famosa palhinha da arca, batendo a nossa meta. Lembrando que o ideal é a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Vou tomar mais um golinho de água e a gente já continua a nossa aula aqui hoje, que para quem está prestando atenção é muito esclarecedora. Vamos lá. Existe um artigo lá do site Unlimited Hangout, que é um site incrível, que eu adoro, tá? Tô dando aqui uma dica para você. Daniel, de onde você tira essas informações? Cara, acabei de te dar um spoiler. Muita coisa eu tiro da Whitney Webb e do site Unlimited Hangout. Olha a vantagem que eu tô te dando, meu amigo, tá? Olha a moral que eu tô te dando aqui hoje. Tô te dizendo de onde eu retiro essas informações loucaças e quentes aqui que você tá vendo. Eu vou colocar o link da primeira matéria aqui que a gente está usando, lá da Whitney Webb, lá do Unlimited Hangout, tá aí a matéria para vocês. E aí você vê a diferença de quem lê e quem não lê, né? É muito difícil você fazer uma análise geopolítica do que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, se você tem esse tipo de informação, sabendo quem o presidente Donald realmente é, quais são as suas conexões. Nesse link que eu coloquei para vocês do artigo Government by Blackmail, ou seja, governar através da chantagem, nesse artigo você vai descobrir que o advogado Roy Cohn, deixa eu colocar o nome dele porque às vezes você não consegue entender direito. Tem até documentário sobre esse cara, tá? Na Netflix, tá aí o link para vocês. Roy Cohn, ele é um cara fundamental para a gente entender essa história. Por quê? Roy Cohn, ele foi mentor do presidente Donald, todo mundo sabe disso, nos anos 70. Só que Roy Cohn, por sua vez, ele também tinha um mentor. Ele mentorava Donald, mas ele também era mentorado por alguém. E ele era mentorado, sabe por quem? Por Louis Rosenthal, que era o barão das bebidas de Nova York e também altamente conectado com a máfia. Segundo o artigo do site Unlimited Hangout, esse Louis Rosenthal, ele tinha uma rede de chantagem. E essa rede de chantagem era uma rede de chantagem libidinosa, onde ele envolvia poderosos em relacionamento com pessoas e ele filmava essas relações secretamente, ele chantageava depois as pessoas utilizando essa estratégia. Exatamente o que o Jefinho Frankenstein fazia lá na ilha do Dr. Monroe, né? Quem sabe, sabe. E o Roy Cohn aprendeu a fazer isso com o Rosenthal. E ele continuou essa rede de chantagem iniciada pelo seu mentor. E essa rede envolvia elementos dos delitos organizados, da máfia, políticos influentes e lobistas. E essa galera toda, já que o projeto é levantar informação comprometedora sobre poderosos, essa galera tinha ligações diretas com a CIA e com o FBI, que usava também essa rede de comunicação e de informações privilegiadas para ganhar poder sobre as pessoas, né? A gente sabe que, por exemplo, o pai do FBI, que é o J. Edgar Hoover, ele fazia muito isso. Ele levantava informações comprometedoras sobre os seus oponentes e arrebentava com os caras. Graças a Deus, isso nunca mais existiu no planeta Terra. Esse artigo vai mostrar que o mentor do presidente Donald, o Roy Cohn, ele era advogado dos chefões da máfia. Aí você fala, quem, por exemplo? Paul Castellano, um dos mafiosos mais poderosos de Nova York, e também o Tony Salerno, tá? E dessa maneira, com esse poder todo que Roy Cohn tinha, ele conseguia influência muito grande no próprio governo, porque ele tinha informações comprometedoras de pessoas do alto escalão do poder. E aí, o Roy Cohn, mentor do presidente Donald nos anos 70, apresentou ao presidente Donald estrategistas políticos, por exemplo, como Roger Stone e Paul Manafort, durante a campanha de Ronald Reagan em 1980. Roy Cohn também ajudou o presidente Donald nomeando a sua irmã, a Marianne Trump Barry, como juíza federal.
uma troca de favores ali, né? E o artigo também vai mostrar que Roy Cohn era amigo íntimo, sabe de quem? De William Casey. William Casey era um cara que era o diretor da campanha do Ronald Reagan em 1980 e depois se tornou diretor da CIA, tá? William Casey telefonava para Roy Cohn quase diariamente durante a campanha. E essa proximidade de Roy Cohn com William Casey com o presidente Donald mostra que o mentor do presidente Donald tinha relações diretas com a CIA, tá? Agora, além disso, eu acabei de mostrar para vocês, quando a gente pensa em inteligência, espionagem, a gente também está falando em delitos organizados e a máfia. Perfeito? Essa galera sempre andou junta, tá? No artigo First Friends, parte 2, também lá no site Unlimited Hangout, os autores vão analisar a história de Paulo Zampolli. Paulo Zampolli é um empresário da moda e amigo de longa data do presidente Donald. E o artigo vai mostrar que Zampolli, além de outro italiano, Flavio Briatore, né, que é chamado de o presidente Donald da Itália, eles eram muito próximos, sabe de quem? Associados a Silvio Berlusconi. Você já sabe, ele já foi presidente italiano. E além disso, membros da loja da Sociedade Secreta P2. A Sociedade Secreta P2, se você conhece, né, a P2, P número 2, ela é descrita ali para quem estudou um pouquinho, estudou uns 5 minutinhos, como o coração de um nexo europeu que uniu o pessoal do delito organizado e as agências de inteligência americana e os seus aliados. Ou seja, a Organização Secreta P2, ela fazia a ponte dos Estados Unidos com os interesses norte-americanos na Europa. E isso envolvia em conexão com a máfia italiana. E o artigo vai mostrar também que o Zampolli ele trabalhou em projetos ambientais da ONU junto com um cara chamado Stuart Beck. Stuart Beck é um cara que esteve ligado a operações de mudança de regime. Como assim operações de mudança de regime? Você tirar um líder de um país que é inimigo teu e colocar um amigo teu, ok? E aí, meus amigos, eu te convido a parar tudo nesse momento. Se o presidente Donald ele tem conexão com esses caras, ele manja desse tipo de assunto, através do Zampolli, do Stuart Beck, eles manjam e têm proximidade com pessoas que já trabalharam junto com a CIA para mudança de regime, a pergunta que nós fazemos nesse momento é: você já percebeu que o que nós estamos vivendo nessa briga de Brasil e Estados Unidos é uma tentativa lá de fora de fazer uma mudança de regime aqui? Você já percebeu isso? Eu não estou dizendo que essa tentativa de mudança de regime é boa ou ruim, tá? Tá sendo ruim, talvez lá na frente seja boa. Hoje está sendo ruim porque a gente está sofrendo pra caramba. Pode ser que seja um mal necessário. Mas o que fica claro agora, para quem tem um pouquinho de informação, para quem, por exemplo, que já leu o livro Guerra Híbrida, né? Das Revoluções Coloridas às Derrubadas de Poder, do Andrew Coríbico. Se você leu esse livro, ou você lê um livro nacional também, do Piero Leiner, que é O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, você vai ver que a gente está diante de uma guerra híbrida. Nós estamos diante de um processo de mudança de regime. E o processo de mudança de regime, ele envolve mobilizar a emoção das pessoas. Cativar a emoção das pessoas, fazer uma espécie de sedução ideológica para que as pessoas fiquem histéricas, arranquem os cabelos e fiquem: socorro, preciso de ajuda. É esse tipo de processo de operação psicológica, esse tipo de processo de engenharia social que está sendo feito aqui agora. É esse tipo de galera que manja desse tipo de assunto, ok? Essa que é a ideia, esse que é o contexto. E uma das principais estratégias de engenharia social e manipulação de uma sociedade é criar uma divisão na sociedade, separar um time de um lado e um time do outro, um time que quer destruir o outro, um time que vê o outro time como bicho-papão, como mal materializado, e eles começam a brigar. E nessa briga, a sociedade se enfraquece, porque a sociedade está dividida e brigando entre si, e é nessa hora que os abutres de fora, seja os abutres da América do Norte ou os abutres lá de Pequim e de Moscou, chegam para poder sugar tudo. E é isso que está acontecendo agora.
Eu estou aqui num esforço mental sobre-humano, tentando cancelar o feitiço que foi lançado sobre o seu cérebro, sobre a sua mente. Cancelar o encantamento que está sendo feito, que está tornando as pessoas assim focadas na briga imediata e sem entender que existe um grande plano por trás. O que eu te convido a fazer nesse momento é você ter um pouquinho de espírito crítico para não se envolver na mentalidade de rebanho, que os americanos chamam de herd mentality, e você começar a ficar histérico como se fosse membro de uma torcida organizada. E você entender que gerar o caos dentro do nosso país, gerar a divisão dentro do nosso país, tornar o país totalmente dividido, é enfraquecer esse país para dominá-lo mais forte, mais fácil. E para você que acha que Estados Unidos, Moscou e Pequim estão brigando para ver quem vai dominar, eles já combinaram o que eles vão fazer para dominar. Já está todo mundo combinando, você fica com essa parte, eu fico com essa parte, você fica com aquela parte. A gente já tem um combinado claro entre Estados Unidos e Moscou, tipo assim, ó, Moscou, pode pegar aí a Europa para você, não vou mandar de mais dinheiro para a Europa, mas em compensação, tu me libera o Oriente Médio e a América do Sul. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, tá certo? Então, nós estamos vendo a histeria sendo implementada para trazer o desespero e o controle, e em cima do desespero e o controle, oferecer uma solução mirabolante, trazer um Messias, um Salvador. Tá? Os dois lados estão prometendo salvadores, e isso envolve um encantamento, isso envolve uma persuasão mental e psicológica, exatamente nos moldes daquilo que Aristóteles ensina no seu livro Arte e Retórica. A arte retórica é o quê? A capacidade de convencer, e para isso Aristóteles vai falar sobre 3 argumentos: ethos, pathos e logos. Tá? O que é o ethos? Ethos é você se apresentar de uma forma persuasiva. Você se apresentar bem arrumado, falar bem e se apresentar como o salvador, o pai da nação, que quer proteger a nação dos inimigos internos e externos. Isso seria o ethos. É como você se apresenta, a maneira como você constrói a sua própria imagem e se coloca de uma forma persuasiva. O logos é como você estrutura a lógica do seu argumento. Eu vou usar o argumento assim, utilizando esses silogismos e tal, utilizando essas dialéticas aqui, eu vou chegar a uma conclusão. Agora, o pathos é o mais interessante aqui. Pathos dá origem a palavras como paixão, dá origem à palavra patologia. O que significa pathos? Significa o sentimento, significa as emoções. E então, esse argumento de dominação de Aristóteles, na sua arte retórica, significa dominar as pessoas e convencer as pessoas, manipulando as suas emoções, deixando o cara histérico. Deixando o cara, meu Deus, estamos sem saída, e agora? E aí quando a pessoa está histérica e está também desesperada, ela tem uma tendência a reduzir o seu espírito crítico e tem também uma tendência a aceitar abrir mão da sua liberdade em favor de um pouco de segurança. E aí a gente lembra da frase famosa: quem abre mão da sua liberdade em busca de um pouco de segurança não merece nenhum nem o outro, ou geralmente acaba sem um e sem o outro. Perfeito? Esse pessoal que está arrumando encrenca com o Brasil hoje, tanto essa briga internacional para quem vai controlar o Brasil, quem vai estar no poder no Brasil a partir do ano que vem, isso aqui, meus amigos, é uma estratégia clássica de mudança de regime, uma estratégia clássica de engenharia social e uma estratégia clássica de operação psicológica. Quem lê esses livros que eu citei para você vai saber disso. Quem leu esses artigos aí do Unlimited Hangout, quem conhece a história do presidente Donald, a conexão dele com grupos que fazem mudança de regime, e quem leu livros como o Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas, as Derrubadas de Poder, do Andrew Coríbico, quem leu o livro do Piero Leiner, O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, vai entender como é que funciona isso, de forma filé, facinho, ok? Então, meus amigos, é isso que está em jogo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que eu traga mais informações sobre isso? Se você quer que eu traga mais informações sobre isso, a gente precisa, urgentemente, aumentar o número de likes. A gente está com 8.400 pessoas ao vivo, que é muito pouco.
Eu acho que a galera estava esperando eu falar do que aconteceu ontem nas ruas de São Paulo. Eu não sei se você percebeu, talvez tenha sido um erro meu de não ter colocado isso na capa, mas eu estou falando exatamente sobre o que aconteceu ontem nas ruas de São Paulo, nesse dia de feriado no Brasil, tão importante no mês 9. Talvez a galera estava esperando que eu falasse sobre isso e tá achando que eu não estou falando. Eu estou falando exatamente sobre isso. Eu deveria ter colocado na capa uma foto, né, com a galera lá na rua, em São Paulo. Talvez teria atraído mais pessoas para essa aula hoje. Mas tudo bem, um erro meu estratégico, né? A gente usa estratégia para poder cativar o público. Mas eu creio que você que chegou até aqui a aula está entendendo que eu estou falando exatamente do Brasil e deve estar curtindo as informações. Agora, se você quer que eu continue um pouquinho, eu não vou poder me estender muito que eu preciso sair. Se você quer que eu continue, eu trago para vocês aqui o seguinte: a gente precisa atingir a nossa meta de likes. E a nossa meta de likes hoje, vamos combinar 7.000 likes nesse momento, aí a gente já está com 5.800. O ideal é a gente ter 8.000 likes. Vamos combinar 8, porque a gente está com 8.600 pessoas, 8 é tranquilo, vai faltar só 2.000 likes. Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, para tudo, acelera no like, lembrando que o like é o joinha que fica embaixo do vídeo, para que a gente possa continuar essa aula trazendo para você a palhinha da arca. A continuação dessa aula é a palhinha do que eu ia falar lá na arca. Lá na arca, meu irmão, vou puxar tudo isso que eu estou falando e vou jogar direto pro Brasil e tua mente vai fazer assim, você vai falar, caraca, agora eu entendi. Os caras estão enrolando a gente, estão querendo me levar pro buraco. É exatamente isso que a gente vai falar na arca hoje, mas eu quero te dar uma palhinha. Eu quero te falar mais sobre isso. Eu quero ajudar a sua mente a se proteger de todas as estratégias de persuasão, como não ser manipulado. Quando a gente vê momentos de grande mobilização nacional, é momento de manipulação. É momento de usar você como uma peça do tabuleiro do xadrez. Tem que tomar muitíssimo cuidado, beleza? Então, enquanto você acelera aí no like, tem que ser muito rápido, eu vou tomar um golinho, mais um golinho de água e a gente já volta com a palhinha, beleza? Deixa eu só calibrar aqui meu copinho. Vou botar mais um pouquinho aqui. E a gente já começa. Eu vou te dar aquela regalia hoje de novo. Aí você fala assim, Daniel, qual regalia? Antes da gente bater a meta, eu já vou começar a palhinha, beleza? Para que a gente ganhe tempo aqui. A gente tá com 6.300 likes. Faltam 1.700 likes para a gente bater a nossa meta de 8.000. E então eu já vou me adiantar aqui, beleza? Então, para você que está distraído, começou a palhinha da arca hoje. E sempre um cara chega e fala, poxa, hoje eu não teve palhinha da arca. Começa agora. Está decretado o início da palhinha da arca. Essa mesma reportagem do Unlimited Hangouts, ela vai lembrar que o presidente Donald, ele também frequentava o Clube Estúdio 54. O Clube Estúdio 54 o dono desse clube era filho de um associado do Meyer Lansky, tá? O Meyer Lansky, o advogado dele, sabe quem era? Roy Cohn, o mentor do presidente Donald. E a gente vai aprender nesse artigo que o Roy Cohn tinha também, como a gente falou, todo um esquema de controlar as pessoas por meio de informações comprometedoras de natureza libidinosa. E isso acontecia num hotel chamado Plaza Hotel, lá em Nova York, que posteriormente foi adquirido, sabe por quem? Pelo presidente Donald. E a gente sabe que Roy Cohn era o advogado dos chefões da máfia. E o presidente Donald, ele também era presença constante nos eventos de desfile da Elite Model Management, né? Modelos da agência que relataram que eram obrigados a participar de jantares privados, muito estranhos e comprometedores, entre os anos 80 e 90, tá? E aí, meus amigos, tem uma outra figura que entra nessa conversa, que é o Flavio Briatore. Flavio Briatore e o presidente Donald, eles foram financiados, segundo o artigo do Unlimited Hangout, por uma rede de oligarcas ligada à máfia e a serviços de inteligência, que também teria ajudado o Jeffinho Frankenstein. Inclusive, o mordomo do Jeffinho Frankenstein apontou o Briatore, o presidente Donald e outros como testemunhas daquelas coisas estranhas que estavam acontecendo ali, tá? Mas não é só através do pessoal de Nova York que o presidente Donald tem grande conexão com os serviços de inteligência. É também com a galera lá da costa oeste, pessoal de São Francisco, na Califórnia, do Vale do Silício. E aí a gente entra num outro artigo do Unlimited Hangouts
chamado From Project 2025 to the PayPal Mafia, do projeto 2025, a máfia do PayPal. Eu vou colocar o link aqui para vocês desse artigo lá no Unlimited Hangout. E a gente já está na nossa palhinha da ACA, continua dando like. A gente não chegou nem nos 7 mil ainda, a gente precisa de 8, vamos lá, tá? Tá o link aí da matéria, para quem está no Instagram, eu só libero o link aqui no YouTube, beleza? Tá aí o link da próxima matéria que a gente vai citar para vocês. Nessa matéria, a gente vê que o presidente Donald, ao adotar, né, políticas como do blockchain, política do school choice, ele se aproxima muito do grupo de empresários conhecidos como máfia do PayPal. A gente está falando da galera que fundou originalmente o PayPal. O Peter Thiel, por exemplo, da Palanquinho, o Elon Musk, o David Sachs, entre outros caras. Esses empresários, eles financiam carteiras digitais e criptomoedas para uso governamental, as famosas stablecoins. A gente sabe que esse termo máfia do PayPal ali é usado metaforicamente, né, para se referir a esses fundadores do PayPal, mas o artigo vai mostrar que eles exercem enorme influência sobre as políticas hoje do presidente Donald. Por quê? Porque o próprio vice-presidente J.D. Vance foi colocado lá por eles, né? E aí, num outro artigo lá do Unlimited Hangout também, que é o The Man Behind Trump's VP Pick, o homem por trás da escolha de vice-presidente do Donald, que está lá no Unlimited Hangout também, você vai ter mais informações sobre isso. Deixa eu pegar esse link, que esse link aqui, deixa eu ver aqui, The Man Behind Trump's VP Pick, beleza. Esse link ele tá mais difícil de achar, mas eu achei o link aqui para vocês, tá? Tô colocando aqui a bibliografia, mais uma vez eu lembro, né? A gente traz uma bibliografia abundante para vocês e a minha dica é, em vez de você ficar me perguntando toda hora cadê o link, cara, quando eu botar o link você já salva, copia e salva. Todas as aulas do Daniel Lopes aqui no YouTube, meus amigos, todas a minha aula que eu trago para vocês, cara, abre um arquivo no seu celular, no seu computador e bota aula Daniel Lopes, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025 e coloca os links lá embaixo, beleza? Tá? Ah, Daniel, mas tá em inglês. Meu amigo, hoje qualquer plataforma aí te facilita traduzir se você não lê em inglês, tá? Fica facinho. Nesse próximo artigo, The Man Behind Trump's VP Pick, o homem por trás da escolha de vice-presidente do Donald, a Whitney Webb, a autora, ela observa que o Pedro Thiel, né, que é o Peter Thiel, ele fundou essa empresa Palanquinho, descrita como motor do estado de vigilância. E ela é uma empresa que trabalha diretamente com a CIA. Ok? Então o cara que trouxe o Vale do Silício para apoiar o presidente Donald é o cara que criou uma empresa de vigilância total diretamente em parceria com a CIA. E o artigo vai mostrar que figuras do escândalo, por exemplo, Irã Contra é a maior red pill que você pode. Se você parar 10 minutos para estudar o caso Irã Contra, meu irmão, tu nunca mais vai ser enrolado. Você vai ter um espírito crítico gigante, tá? Figuras do escândalo Irã Contra, eles criaram um banco de dados secreto chamado Main Core, com a participação direta da CIA, do Oliver North e do Eric Prince, e tentaram convencer a administração do presidente Donald a criar uma CIA privada. E eles criaram já com a Palanquinho Technologies, que criou um banco de dados sobre todos os americanos, tá? Então isso aqui, a aproximação do presidente Donald com o Vale do Silício esse completamente comandado pelo setor militar e pelo setor de inteligência, é só você ler um outro artigo, por exemplo, da Whitney Webb, chamado The Military Origins of Facebook, né? As origens militares de Facebook, isso já vai te dar um grande conhecimento sobre isso, tá? Então, meus amigos, o que nós estamos vendo, resumindo para você, Roy Cohn, advogado e mentor do presidente Donald, ele é o elo entre o Donald e uma rede de pessoas muito poderosas e perigosas, da máfia e dos serviços de inteligência. Roy Cohn usou essa influência para aproximar o presidente Donald de figuras políticas, introduzindo ele, entre outras pessoas, a Roger Stone e Paul Manafort. Essa série de artigos no Unlimited Hangout, que é a série First Friends, eles mostram que amigos próximos do presidente Donald, como Flávio Briatore e o Paulo Zampoli, surgiram ali de um meio onde aquele grupo secreto P2 unia a máfia aos serviços de inteligência. E essas amizades colocaram o presidente Donald em proximidade com redes muito poderosas, mafiosas e também serviços de espionagem. Outras reportagens vão, como eu mostrei para vocês, destacar aí
a política tecnológica do presidente Donald, especialmente, né, aproximando ele dessa área, ok? Agora, meus amigos, preste muita atenção. Você sabia que a CIA, ela surge em direta conexão com a máfia? A gente tem um artigo chamado Hidden in Plain Sight, The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case. Nesse artigo você vai ver que o modelo de operações ali do Jeffinho Frankenstein, de usar chantagens libidinosas, ele já era usado pela CIA no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e já era praticado antes pelo pessoal da máfia. O texto vai mostrar que durante o Segundo Grande Conflito Mundial, aquela entidade, aquela instituição que foi a pioneira, a precursora da CIA, que é a OSS, Office of Strategic Services, ela colaborou, por exemplo, com o mafioso Meyer Lansky, numa rede que seduzia altos políticos, oficiais do exército, diplomatas e policiais. E esse esquema era uma extensão das operações de comércio de substâncias ilícitas do Meyer Lansky, na costa oeste dos Estados Unidos. E o objetivo dele era obter material comprometedor que pudesse ser usado tanto pela máfia quanto pelos serviços de inteligência. Tá? O jornalista Anthony Summers, que é citado nesse artigo, ele afirma, por exemplo, que o diretor lá da OSS, que deu origem à CIA, lembrando que a CIA foi criada no final de 1947, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, o jornalista Anthony Summers, ele afirma que o William Donovan, que era o diretor da OSS, ele obteve, por exemplo, fotos comprometedoras do diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, e repassou essas imagens para o Meyer Lansky. Ou seja, o pessoal da CIA da época arrumando imagem comprometedora do diretor do FBI e mandando as imagens para o pessoal da máfia. Segundo Summers, essa troca de material comprometeria o J. Edgar Hoover, líder lá do FBI, e explicaria por que o FBI ignorou durante décadas a existência dessas redes nacionais mafiosas, ok? Então, meus amigos, depois da criação da CIA, o James Jesus Angleton, que foi o grande criador da CIA, né, ele cultivou laços diretos com o pessoal da máfia, inclusive com Meyer Lansky. E esses laços foram usados no início da década de 60, quando a agência recrutou um braço direito do Meyer Lansky, sabe o quê? Para tentar eliminar Fidel Castro, maluco. A tentativa de eliminar Fidel Castro envolvia a CIA e a máfia. Tá? E a CIA, por exemplo, pediu para o Harry Happy Meltzer, que é outro associado do Meyer Lansky, que integrasse uma equipe de pessoas, eliminadores de pessoas, em dezembro de 1960. A matéria ainda vai mostrar que a CIA mantinha relações com o homem de confiança do Lansky, como o publicitário Edward Moss, que era considerado ali de grande interesse para a CIA. Essas conexões mostram a cooperação direta da máfia, e quando a gente fala máfia, comércio de substâncias ilícitas, não foi isolado a conexão da CIA com essa galera, mas um componente contínuo dessas operações secretas deles, ok? Então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer para você? Existe uma conexão direta entre comércio de substância ilícita, máfia e espionagem. Aí eu pergunto para você, qual é o argumento dos Estados Unidos hoje para partir para cima dos venezuelanos? Presta atenção, responde aí para mim, tá? Quero ver agora a sua participação aqui nesse momento, nesse ápice da nossa aula de hoje, tá? Qual é o argumento dos Estados Unidos para mandar navios lá para a costa venezuelana? Qual que é o argumento? Anderson, Sidney, tá todo mundo respondendo. Qual é o argumento? Comércio de substâncias ilícitas. Ou seja, comércio de substância ilícita sempre tem relação com espionagem e sempre tem relação com máfia e sempre tem relação com mudança de regime e controle de países. A pergunta que fica é, se nos anos 40 a galera do delito trabalhava junto com o pessoal da inteligência para controlar os países, você acha que isso não acontece mais? Ok? É claro que isso continua acontecendo. Então, meus amigos, nós, aqui na América do Sul, estamos diante de uma situação inédita, que é os americanos, com a desculpa de lutar contra as substâncias ilícitas, assumindo o controle de países, junto com outros grupos aí que só Deus sabe. O problema é que você já sabe que os Estados Unidos também estão querendo classificar grupos aqui dentro do Brasil como grupos que são de filme de terror. E isso pode dar a eles
um argumento para que eles façam coisas diretamente dentro do nosso país. Ok? Então, meus amigos, agora que é a grande pergunta. Você realmente quer saber o que está acontecendo aqui? Aqui. Você realmente quer saber para onde que essa confusão vai? Você realmente quer saber o que está acontecendo? Para onde que vai o Brasil em 2026 e 2027? O que vai acontecer entre hoje e a disputa pelo Executivo Nacional no ano que vem? Você quer entender como é que vai estar o seu emprego, a segurança do país, as oportunidades de trabalho, o agronegócio? Você quer saber como é que vai? Em cima disso tudo aqui, você quer saber para onde isso vai? Meus amigos, é um assunto cabeludo, é um assunto escabroso, é um assunto grotesco. O Brasil está vivendo uma situação que ele nunca viveu. E geralmente, quando a população está desesperada e histérica, arrancando os cabelos, é o momento que eles puxam o tapete, que eles dão o golpe. E é exatamente isso que está programado. Você quer saber como eles vão usar essa histeria toda no Brasil para arrebentar com a gente? Eu vou explicar isso tudo para vocês agora. É fundamental você saber isso, porque isso vai te ajudar a proteger o seu emprego, a proteger o seu patrimônio, a proteger a sua família, a proteger a sua integridade, a sua vida, e você não ser massa de manobra na mão de mafioso e de maluco, que é isso que eles querem. Eles querem você como bucha de canhão, eles querem você como massa de manobra para implementar um esquema de poder muito bem bolado, que utiliza a emoção das pessoas, assim como Aristóteles falava, para te convencer a ser uma massa de manobra dentro desse esquema. E é lógico, meus amigos, que para isso eu preciso te convidar para a Arca. A Arca, como o Felipe Vieira está falando, é conhecimento puro. Além das lives exclusivas, também estou maratonando todo o conteúdo da Arca. Meus amigos, lá na Arca você tem um curso Relocação Estratégica com 9 aulas. Você tem o curso José o Primeiro Sobrevivencialista. Você tem o curso Donald Trump Cristão ou Anticristo. Você tem o curso Os Controladores do Mundo. Na Arca, meus amigos, você descobre como é que a banda toca, quem controla o planeta e como você se protege dessas estratégias de manipulação e como você se prepara para o que está vindo amanhã. Você sabe a notícia de amanhã hoje lá na Arca. E lá na Arca, meus amigos, eu digo para vocês, a Arca não é um curso online. A Arca é uma comunidade de pessoas sobrevivencialistas que estão se preparando para essa maluquice que está chegando. Lá na Arca você recebe a informação antes e o que fazer para se proteger. Beleza? Quero agradecer ao Prisma 365, falando, ó, estou assistindo o curso José, fantástico. José é o primeiro sobrevivencialista. Meu amigo, você não tem noção para onde que o Brasil está indo, tá? A puxada de tapete já foi dada. O povão brasileiro não entendeu o que está rolando e já virou massa de manobra, bucha de canhão. Lá na Arca eu vou te mostrar como você não vai virar bucha de canhão e como você, meu amigo, vai se proteger dessa doideira toda, assim como o Lucas Trancoso, que está falando que foi o melhor investimento que eu fiz no ano. A Thaís Gumireira falando, na Arca sabemos antes das coisas aparecerem aprendizado para a vida. Prisma 365, vamos nos preparar, amigos. Meus amigos, venha fazer parte da comunidade Arca agora. Para vocês terem uma ideia, a Arca não é só um curso online. É uma comunidade de pessoas que interagem e se encontram. A gente vai ter o primeiro encontro da Arca agora, no dia 19, para pouquíssimas pessoas. Foi poucas vagas. Eu vou abrir novas vagas para novos encontros nossos da Arca, para a gente se encontrar, para trocar informação. E lá na Arca, no encontro presencial, obviamente, dá para falar coisas que a gente não fala online. Então, meus amigos, você está convidado a vir fazer parte disso e se proteger do grande pepino que está vindo sobre o Brasil. Vocês não têm ideia, meus amigos. Se tudo que os Estados Unidos está colocando sobre o Brasil vai quebrar, meus amigos. Vai quebrar de verdade. E eles querem que quebre. E se você não entender para onde está indo e proteger o seu emprego, o seu sustento, você pode se encontrar numa situação altamente sensível e delicada. Mas eu estou te falando antes, eu estou te chamando para entrar no grupo de pessoas que estão se protegendo, ok? Vamos lá agora? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Deus abençoe vocês, galera, um abração, fiquem com Jesus, valeu!